Então vamos ao terceiro debate do dia, que será moderado por César Pegoraro, que é educador ambiental da SOS Mata Atlântica. Por favor, César, ao palco. E para compor também o painel Água, a qualidade das nossas águas, um desafio para a sociedade, convido Malu Ribeiro, coordenadora das águas da Fundação SOS Mata Atlântica. E também o senhor Vitor Sveibel, que é arquiteto e urbanista, e ele foi superintendente de políticas de saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente aqui do Rio de Janeiro, de 2011 até 2014. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer ter essa plateia aqui tão seleta, fazendo parte dessa roda aqui, desse debate. Primeiramente, eu queria passar umas instruções que, para quem já está acompanhando aqui as discussões, os seminários, já sabe como funciona, que é o seguinte: as perguntas devem ser encaminhadas aqui para os nossos debatedores por meio das fichinhas, né? Então, a gente tem a Kelly e temos o Yuri, que estão aqui nas laterais, passando as fichinhas, tendo as questões, as perguntas, encaminhem por eles, que a gente dá encaminhamento aqui aos nossos palestrantes. E agora, então, para começar a apresentação, quero convidar o Vitor Sveibel para fazer as suas colocações, as suas contribuições para as nossas reflexões. Obrigado, César. Boa tarde a todos e a todos. Quero agradecer à SOS Mata Atlântica pelo convite. Na verdade, eu estou substituindo o arquiteto Luiz Firmino, da Câmara Metropolitana de Articulação Institucional, que teve que viajar repentinamente a Brasília. Como eu trabalhei com ele na discussão dos modelos de saneamento e na legislatura passada, né, ele me pediu para substituí-lo e apresentar algumas informações para vocês. Antes, gostaria de fazer um breve comentário. Primeiro, já estou satisfeito de ter subido aqui ao palco. Eu estava aí na plateia vendo só o Sérgio Besserman alisar essas cadeiras, parecem tão gostosas, né? Eu estava ansioso, não para falar, mas para ver do que era. É bacana, material sintético. A segunda, não sei se o Mário Mantovani está por aqui, está ali, eterno estagiário da SOS Mata Atlântica, e eu quero corrigir uma informação que ontem à noite foi veiculada aqui, de que esse era o primeiro grande evento da SOS Mata Atlântica aqui no Rio de Janeiro. Sem dúvida, o Viva Mata mas no século retrasado, né, Mário? Nós fizemos um belo evento lá no IBAN, eu era do IBAN naquela época, sobre município e meio ambiente. Sem dúvida, foi um evento precursor. Acho que era dos primeiros eventos que falavam da questão ambiental urbana, porque meio ambiente até aquela época era realmente Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, né? E a gente já estava discutindo a questão da gestão ambiental urbana, a questão do saneamento. A minha fala vai exatamente nessa direção, né? Se a SOS Mata Atlântica tem as 3 vertentes de atuação, como aqui foi dito, né? Unidades de conservação, proteção das nascentes, etc., programas fundamentais, eu diria que o principal problema da qualidade das águas no Brasil está vinculado aos déficits em saneamento básico, em todos os campos, mas principalmente em esgotamento sanitário e na questão dos resíduos sólidos. Sem dúvida, é uma vergonha para um país que tem este nível de atividade econômica, de índice de desenvolvimento, né, de renda, etc., se manter nesses patamares de saneamento básico. A gente vai incorporando classe C, D,
ao mercado de consumo, mas não estamos incorporando essas camadas como cidadãos do ponto de vista de qualidade de vida, do acesso aos bens e serviços da cidade que interessam, quais sejam, principalmente transporte, habitação e saneamento. No caso do estado do Rio de Janeiro, eu diria que o cenário é até mais grave. Nós estamos na região sudeste, que tem os melhores indicadores de saneamento se comparadas às regiões do Brasil como um todo, e no estado do Rio de Janeiro, e na região sudeste, o estado do Rio de Janeiro tem os piores indicadores, sem dúvida. Estamos falando aqui de algo como 33% do esgoto coletado, tratado, né, para um estado que é foco, que tem todo esse cabedal, toda essa imagem, como o Besserman aqui falou, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do estado como um todo. Sem dúvida, é um quadro bastante dramático e que tem que ser enfrentado. Sem dúvida, existem vários programas, foram desenvolvidos programas pontuais na questão do esgotamento sanitário, na área de resíduos sólidos há avanços consideráveis, etc. Né? Mas a maioria desses programas, por mais recursos que possam estar entrando, 1 bilhão e 200 milhões, 2 bilhões do programa de despoluição da Baía da Guanabara, nós sabemos que, na verdade, fazem cócega frente ao déficit, frente ao acúmulo que nós temos na nossa história nesse tema. Ainda mais se considerarmos que, no cenário do Rio de Janeiro, e principalmente na região metropolitana, 1/3 das ocupações são informais. Ou seja, não se trata aqui de simplesmente não, porque é complicado pra caramba, mas de colocar saneamento, rede de saneamento, coleta e tratamento. Nós estamos falando de áreas informais, onde há uma complexidade para você fazer a instalação dos sistemas, onde mesmo você instalando as redes, não há nenhuma garantia de que a população se conecte e que tenha alguma capacidade de pagamento dessas tarifas, das tarifas que estão ligadas a esse serviço prestado. Portanto, eu diria que os desafios são enormes, mas têm que ser enfrentados. Há alguns avanços, algumas perspectivas, são essas que eu quero colocar para vocês, sem nenhuma pretensão de imaginar que nós estamos com todo o cenário resolvido. Mas vocês vão ver que as questões principais, para além dos recursos para a infraestrutura, para a construção e implantação das redes, estações de tratamento, nós temos uma questão, creio que foi o Besserman que colocou no quadro anterior, que é a questão da gestão, da capacidade de gestão. E no saneamento, esse tema é recorrente, seja no nível estadual, seja no nível dos municípios. Vamos ver se funciona. Uma das iniciativas importantes que ocorreu nos últimos 4 anos foi a questão do apoio aos municípios para a elaboração dos seus planos municipais de saneamento básico. Como vocês devem saber, temos a Lei Federal 11.445, que é a Lei do Saneamento Básico e que define metas para os municípios do ponto de vista do enfrentamento desse tema e também para a elaboração dos seus planos de saneamento básico. Sem ter os planos de saneamento básico, os municípios sequer podem se candidatar a captar recursos federais para o saneamento básico. Então, no Rio de Janeiro, houve um movimento muito interessante que partiu dos comitês de bacia. O Estado é dividido em comitês de bacia, em bacias hidrográficas, comitês de bacia, e esses comitês se organizaram, direcionaram recursos dos seus fundos
de Recursos Hídricos, foram buscar a complementação desses recursos junto à Secretaria de Estado do Ambiente, que aportou recursos complementares do Fundo Estadual do Meio Ambiente, o FECAM, para o apoio à elaboração dos planos de saneamento básico. Então, foram contratados planos por blocos, por subbacias hidrográficas, não planos isolados. Sim, planos municipais, mas com o olhar regional. E esses planos de saneamento básico passam a ser instrumentos fundamentais para os municípios reverem e discutirem, afinal de contas, não só os números, porque os próprios números são confusos. O Trata Brasil discute, afinal de contas, se os números corretos são do SNIS, do Sistema de Saneamento de Informações de Saneamento, ou os do IBGE, e os números não batem uns com os outros. Não? Na verdade, nós não temos números realistas e, no mínimo, esses planos começam a levantar alguns dados, alguns números, para que os municípios tenham os seus diagnósticos. Mais do que isso, os municípios passam, ao elaborar os seus planos em processos participativos, audiências públicas, etc., a discutir o instrumento do plano como instrumento de gestão. Então, qual é o modelo? O modelo é simplesmente conceder à concessionária estadual, conceder à concessionária privada, é trabalhar somente com o município como serviço autônomo de água e esgoto. Qual é o melhor modelo adequado àquela realidade? Como rever os contratos existentes? Como trazer as concessionárias para rediscutir metas e proposições para o saneamento à luz do que o município está se dispondo a fazer e quais os recursos disponíveis para isso? Nós pudemos, nesse processo de trabalho, apoiar 62 planos municipais que já estão finalizados, um outro bloco de 7 planos, perdão, e 11 planos de resíduos sólidos que estão sendo contratados agora. Então, nós teremos o Estado do Rio praticamente todo com os seus planos de saneamento básico e com os municípios um pouco mais aptos, eu não vou ser otimista dizer que estão aptos, mas um pouco mais aptos a debater, a discutir, a rever os seus contratos de concessão. Nesses estudos que nós fizemos com os municípios no acompanhamento, algumas constatações. Nesse mapa, que é um mapa geral do Estado do Rio de Janeiro, vocês podem perceber que há uma gradação de tonalidades, onde apenas as tonalidades mais escuras significa que nós temos mais de 80% da população urbana coberta, atendida por rede de esgoto com tratamento. Então, reparem que são poucos os municípios. Por acaso, e essa é uma constatação realista, coincidem essas áreas com os municípios que conseguiram fazer concessões privadas de esgoto sanitário, né, de água e de esgoto sanitário, colocando metas que esses municípios conseguem acompanhar de uma maneira um pouco mais próxima, um pouco mais tecnicamente aceitável. A segunda constatação deste mapa é que nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, nós encontramos algo como 14 modelos de gestão do saneamento. Ou seja, nós temos desde municípios autônomos, que têm o seu serviço autônomo de água e esgoto, então esses serviços, alguns funcionando bem, outros mal, né? Mas o serviço municipal atende a área urbana, a distritos do município para água e esgoto. Encontramos municípios onde você tem a concessionária estadual, a SEDAI, atendendo apenas ao serviço de abastecimento de água no distrito sede e nos distritos outros do município é o departamento, a diretoria ou o serviço autônomo cuidando da água. Às vezes nenhum dos dois
cuidando do esgoto sanitário. Nós temos municípios onde você tem a concessão de água e esgoto para uma empresa privada e assim por diante. São 14 modelos, né, onde fica muito difícil você falar que há capacidade de gestão e que você consegue definir qual é a melhor forma de gestão do saneamento. Alguns avanços realmente são perceptíveis no caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na região dos lagos, onde foi feito um consórcio intermunicipal. Muito obrigado. Acho que o ar-condicionado está aqui em cima, não é só o holofote, não, é o ar-condicionado. Então, na região dos lagos, um conjunto de 8 municípios formou um consórcio com participação do Estado, criou 2 concessões e ali foram feitos os avanços mais rápidos do ponto de vista de esgotamento sanitário, tratamento de esgoto. É interessante notar também que nós não podemos pensar simplesmente em redes tradicionais, redes separadoras de esgoto sanitário. Não há dinheiro que chegue. Seria, evidentemente, a solução tradicional e a mais correta. Mas, mesmo na região dos lagos, passou-se a utilizar transitoriamente o que se chama sistema unitário ou sistema em tempo seco, o que permitiu, com menos investimentos, você chegar a resultados razoáveis do ponto de vista da recuperação da Lagoa de Araruama. Por essa razão e por essas constatações, que nós temos que pensar em novas formas de gestão do saneamento, em novos modelos, em novas tecnologias, né, para a gente poder enfrentar cenários dramáticos como essas fotos estão mostrando, não só do ponto de vista da disposição de resíduos de construção civil, resíduos domiciliares e também do esgoto sanitário. O que está sendo discutido nesse momento para o Estado do Rio de Janeiro é uma novidade que foi a criação da Câmara Metropolitana de Integração Governamental. Reparem que o Estado do Rio de Janeiro, desde a época do final da ditadura, já tinha acabado com seu órgão metropolitano e nenhum órgão metropolitano havia sido criado no lugar. E vocês sabem que nós temos na região metropolitana do Rio 2/3 da população do Estado, 2/3 de todos os problemas do Estado, dos problemas de habitação, de saneamento, de transporte, etc. Então, a criação dessa Câmara Metropolitana é um primeiro passo para discutir os temas que são comuns aos municípios, já num outro patamar, porque há uma manifestação do Supremo, né, no sentido de que, sim, esses temas de interesse comum têm que ser articulados em um organismo com a representação do Estado e dos municípios. É isso que está sendo construído. Ora, se nós falamos aqui de manhã, de tarde também, da Baía da Guanabara como um ativo ambiental, social, econômico, e que de fato não conseguimos enfrentar o grande atraso que temos na questão do saneamento, sem dúvida, esse é um dos temas prioritários que a Câmara Metropolitana está procurando enfrentar. Já há, então, uma proposta de uma discussão de uma nova modelagem para o saneamento metropolitano, na busca de elaborar, num prazo curto, um projeto estudos de viabilidade para o saneamento comum aos municípios, com a participação do Estado, com o setor privado. E, logicamente, é uma discussão fundamental. Qual é o modelo de implementação, qual é a tecnologia, quanto isso vai custar, e já temos alguma ideia que estamos falando de algo como 13 bilhões de reais. Então, esse dinheiro sai de onde? Numa parceria público-privada, o nome já diz, uma parcela vem do setor público, mas nós estamos num momento dramático do ponto de vista de recursos, de petróleo, do royalty do petróleo. O Estado do Rio tem o Fundo Estadual do Ambiente, que 70%
desses recursos têm que ser direcionados por lei ao saneamento, como problema fundamental ambiental urbano, que é o que eu comecei falando. Entretanto, com o valor do petróleo caindo a menos da metade, o fundo também se reduziu. Então, quais são os limites que o Estado tem para aportar recurso? Como buscar recursos no cenário nacional, também de contração, que possa complementar esses investimentos e fazer essa parceria também com os recursos do setor privado. Temos uma experiência bem-sucedida, que eu acho que é relevante, está sendo iniciada, que é o caso de Paraty, Patrimônio Nacional, onde está sendo implementada uma PPP municipal com o apoio do Estado. 30% de recursos do Estado, 30% de recursos do município, 30% de recursos do empresário privado que venceu a licitação, e já o município zerou o seu déficit em abastecimento de água e se propõe em 5 anos a zerar todo o déficit em relação à coleta e tratamento de esgoto. É uma experiência pontual. Como trazer isso para uma escala metropolitana de 11, 12 milhões de habitantes, de 20 municípios metropolitanos, de municípios onde nós temos 1 milhão de habitantes com a segunda maior receita do Estado, ou outro município do outro lado com 1 milhão de habitantes com uma das menores receitas do Estado. Então, esse é o cenário que se coloca, o desafio que se coloca, mas, sem dúvida, há uma discussão em curso sobre esses modelos. Não tenho dúvida que o governo do Estado do Rio tem que debater isso com a sociedade e avançar na implementação de um novo modelo. Não podemos ficar tão atrás com esses índices. Muito obrigado, estou aberto depois ao debate com vocês. Muito obrigado, Vitor. Para dar continuidade a essa quantidade enorme de informações aí para as nossas reflexões, chamo a Malu Ribeiro, por favor. Bom, boa tarde a todos. Cezinha, pilota para mim aí, por favor, a nossa... Obrigada. É um prazer estar aqui podendo falar de água, né? E principalmente do desafio para a sociedade, que é falar de água, não de recurso hídrico, de água. Vamos falar da água como um direito humano. Só a partir de 2010, a Organização das Nações Unidas reconheceu o acesso à água como um direito humano. E o Brasil teve uma grande resistência nesse reconhecimento. Nós estivemos nos fóruns mundiais da água e o Brasil queria que, temia que, ao reconhecer o acesso à água como um direito humano, nós tivéssemos, então, diversos países numa relação global, querendo impor regras ou querendo utilizar das nossas águas uma visão muito particular, que nos entristecia muito. Agora, a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês nessa tarde, depois de tanta coisa que ouvimos, de tudo que vimos sobre a Mata Atlântica, sobre esse lugar que estamos aqui reunidos, é que, além de um direito humano, há também que se lutar por um direito ecossistêmico. Não é só garantir água para as pessoas beberem, ou água para a saúde, água para as nossas atividades econômicas. Também água para a manutenção daquele direito primordial, que é o direito a um ambiente saudável. E a gente se esquece, a gente deixou a água relegada a um descaso de décadas e décadas, né? Quer dizer, estamos aqui preocupados, eu ouvi, foi meio constrangedor, inclusive, com imagens de marketing ao expormos a Baía de Guanabara, ou ao expormos o Rio Tietê durante a abertura da Copa do Mundo para todo mundo que chegava pelo aeroporto internacional de Guarulhos, e a primeira coisa que sentia no Brasil era o odor fétido do Rio Tietê, poluído e renegado por nós durante décadas e décadas, séculos, né? Vamos lá, Cezinha. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer. Quando a gente fala de impactos, eventos climáticos extremos, o que pega em primeiro lugar? A água.
Nós temos hoje no Brasil, nesse exato momento, pessoas afetadas, gravemente afetadas, pessoas em atividades econômicas, ou por falta d'água, ou por enchentes. Na Amazônia, nós temos as pessoas lá em enchente, calamidade pública, e aqui na região sudeste, por incrível que pareça, uma mudança de comportamento nosso, né, de cidadãos que sempre tiveram a lição de casa de que nós temos água em abundância, que o Brasil detém as maiores reservas de água doce do planeta e que estava tudo bem. Quando chovia demais, rezava para Santa Clara, punha o paninho branco lá no varal e aí o sol aparecia. E quando não chovia, pedia, falava, batia um papo com São Pedro ou com qualquer outro santo e nossos problemas acabaram. Só que a gente se esqueceu de uma coisa muito importante que a ONU tem chamado a atenção. Nós somos feitos essencialmente de água e carbono na mesma proporção que o planeta. E se nós não vivemos sem água, o planeta também não, e nenhuma forma de vida que estamos acostumados pode sobreviver. Nossa situação tem ficado extremamente agravada, e hoje eu trouxe um dado que eu peguei e atualizei ontem na internet, de quantas cidades estão com situação de emergência ou calamidade pública por causa de seca. A Defesa Civil Nacional separa a seca de estiagem. Então eu só peguei seca e habitações humanas afetadas pela crise. Esses dados são consultados, a consulta pública, são 1.400, quase 1.500 cidades afetadas só com a seca. Se eu tivesse colocado aí simultaneamente aquelas que estão em calamidade ou por seca ou por enchentes, esse número com certeza seria 3 vezes maior. Vamos lá, a gente está falando da região sudeste. Esse é o retrato do Brasil hoje. O que está em amarelo é o que está em estado, reconhecido estado de calamidade pública ou emergência. Quanto isso representa de impacto social, econômico e ambiental para um país? Vocês vejam que o Brasil todo está enfrentando essas mudanças extremas. E a gente tem dito, eu ouvi hoje de manhã, no café da manhã, a secretária de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, né, dizer que São Paulo ganhou da ONU um reconhecimento por ser um estado resiliente. O primeiro estado resiliente do Brasil. Como assim? Nós estamos com quase 200 cidades em calamidade pública, um surto de dengue absurdo e a gente não faz campanha preventiva, a gente não olha para os nossos ativos naturais, para os nossos recursos naturais, e leva 20, 30 anos e sequer acredita que um dia vai ser possível ver jacarés lá no Rio Tietê nadando. E aqui os jacarés do Papo Amarelo deixando de morrer nos rios por causa da poluição e do lixo. Então os números são extremamente alarmantes e reforçam que nunca foi tão atual esse logotipo da SOS Mata Atlântica, que denunciava há quase 30 anos que estão tirando o verde da nossa terra. Agora a gente precisa reforçar esse logotipo. Além de tirar o verde, estamos ficando sem o azul. Porque o pouco de azul que nós temos, que não está entrando em processo de desertificação ou aridez, nós estamos contaminando. Nossas águas, nós estamos sem água na região sudeste, não é porque não tem água. Então, aqui nossa colega que veio do Texas deve falar, como assim vocês não têm água? Só tem água, só chove, tem rios enormes, lagoas imensas, reservatórios abundantes, gigantescos. Está aqui a galera dos búfalos que mora lá na beira da Billings, lutando ferrenhamente para manter um parque, uma área verde em área de manancial, e a gente fala que não tem água. Mas até ontem a gente era o país que detinha as maiores reservas de água doce do planeta, a terceira maior do planeta, e agora a gente não tem água? O que está pegando? Vamos lá. Vamos dar um raio-x mais efetivo. Nossas políticas públicas afirmativas que tratam da questão da água tiveram um grande avanço, um fundamental avanço ao reconhecer o território para a gestão ambiental e a gestão do saneamento, que é o território da bacia hidrográfica.
E aí é isso que você colocou muito bem aqui, Vitor. A gente tem que trabalhar a questão da bacia, das microbacias, sobretudo em regiões metropolitanas, mais adensadas, cheias de conflitos de interesse. Mas, apesar de ter uma legislação extremamente moderna, a distância entre a realidade dos nossos planos de bacia e a nossa Constituição de 1988, que nos dá tanto direito ao acesso à água, como ao ambiente saudável, equilibrado, e proíbe o lançamento de esgotos sem tratamento em qualquer corpo d'água, desde a Constituição de 88, é tão ou maior em termos de distância do que o tamanho do nosso continente. Porque a nossa realidade mostra outra coisa, completamente diferente. E as nossas legislações eram tão arrojadas, eram tão boas, são tão sensacionais, por que a gente permitiu o maior retrocesso na legislação ambiental brasileira e a gente teve sei lá, não tenho nem adjetivo, a gente rasgou o Código Florestal brasileiro, estamos rasgando a Constituição brasileira, espero que não rasguem o Código de Água, que é também da década de 30, e nem o Código de Defesa do Consumidor. Mas a gente tem um grande desafio aí. O saneamento básico não conversa, não está na mesma caixa que a política florestal, nem que a política agrícola, nem urbana, e muito menos com a de recursos hídricos, né? Então, a gestão integrada é o nosso grande desafio. Ao mudar o Código Florestal, o que a gente fez? A gente não ouviu a comunidade científica, não ouviu os alertas das sociedades, as ONGs, porque era conversa de ambientalista, né, ou coisa de maluco, beleza, e desprotegemos as matas ciliares, as áreas de preservação permanente, responsáveis pela conservação da água, pela conservação das bacias hidrográficas, das nascentes nas encostas e topos de morro, achando que não havia embasamento científico para aquele texto legal. E havia sim, foi feito por um grupo de cientistas com todo rigor e funcionava muito bem. Vamos lá. A gente tem mostrado e comprovado com medições mensais e medições técnicas que para cada hectare bem conservado de Mata Atlântica, com as precipitações médias da nossa região sudeste, a gente produz 10.000 litros de água. Com base nesses estudos, foram feitas todas as contas, todos os cálculos. Os mais simples, é o que todo mundo fala, é o do pagamento por serviços ambientais para quem conserva a água. É fácil fazer essa conta. A área de drenagem, a zona ripária, quanto tem de infiltração, choveu, então infiltrou, recompôs, restabeleceu os aquíferos, evitou a erosão dos solos, isso tem um custo X, e um custo de economia no sistema de tratamento, quer dizer, fica mais barato tratar a água para fornecer para as populações quando você tem a floresta. Pô, D. Pedro II já fez isso exatamente aqui, porque o Rio de Janeiro estava enfrentando uma crise de água, no período do Império. Por que a gente esqueceu dessa lição de casa? Por que a gente se desconectou e passou a achar que a floresta, ou o mato, como diziam, e uma simples mudança de questão de gênero, em deixar de chamar a mata, né, o mato, então, a floresta, o mato, e olhar para ela como mata, nós a reconhecemos como ativo, como a nossa casa, como o nosso patrimônio. Com a água precisa ser feita a mesma coisa. Ao tratar a água como recurso hídrico, essencial à vida, porém dotado de valor econômico que não se pratica, esquecemos que é água. E ao esquecer que é água, usamos só como matéria-prima. O Mário Mantovani costuma dizer que rio no Brasil é extensão de tomada para gerar energia elétrica ou extensão de esgoto para levar embora tudo aquilo que a gente não quer. Ou seja, qualquer coisa menos água. E a gente, aqui, volta um pouquinho, desculpa, como está meio longe eu não consegui ver, mas eu quis destacar aí que a ministra Isabela ontem, na abertura do nosso evento, mostrou um Brasil maravilha, né? Eu queria saber de que país ela estava falando, porque era de qualquer país, menos do nosso. O Ministério do Meio Ambiente tinha dito aqui, durante a Rio+20, que seria preciso, para garantir água, só para evitar erosão,
em um investimento de 25 milhões, é isso que está aí, 25 bilhões de reais. Quanto nós investimos em restauração florestal para conter erosão nas bacias hidrográficas brasileiras da Rio+20 até agora? Nada. Se não investimos, estamos pagando esse preço. Vamos lá. Aqui está um retrato. Todo mundo ficou discutindo a questão da cantareira, o conflito entre as bacias, o estado de Minas, que fornece água para São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo, que disputam, ou as mesmas escassas águas do Rio Jaguari. Se olhar para aquele mapa é difícil de enxergar, mas aqueles micropontinhos verdes é o que tem de remanescentes florestais na bacia do Cantareira. Aquela imagem mostra muito mais que, ao não ter isso, ao ocupar o entorno dessa bacia, desses mananciais, e esquecer de uma gestão de bacia, colocando ali um monte de clubes de serviço, chácara de recreio, chácara de veraneio, muita gente torceu e pulou de alegria quando houve a mudança do Código Florestal, reduzindo a proteção auxiliar daquele reservatório seco e doente para apenas 15 metros. Considerando aquelas ocupações do entorno do manancial, ocupações consolidadas. Ou seja, com 15 metros de mata naquela proporção, sem corredores entre os remanescentes florestais de Mata Atlântica, como é que nós vamos garantir água para essa população? Para 18 milhões de pessoas, mais uma série de atividades econômicas, dessa única água que se esgotou. Vamos ver o resto das outras bacias. Esse é um retrato de lá, da beira do reservatório, e tem o percentual, quanto cada município tem de cobertura florestal. Poucos deles chegam a 20% de remanescente florestal, que era o mínimo do Código Florestal anterior, 20%. A gente não consegue chegar nessa conta. Vamos lá. A situação é a mesma aqui no Paraíba do Sul, no Guandu. O Guandu tem uma situação mais confortável, na verdade, por causa desse grande mosaico de unidades de conservação e dos nossos investimentos. Eu vou estender um pouquinho, porque eu acho que é extremamente... Tenho 2 minutos. Mulher falar daquilo que gosta e falar de água, floresta e saneamento em 2 minutos é tão difícil quanto despoluir a Baía da Guanabara. Mas eu vou avançar um pouquinho, porque eu quero que vocês olhem para isso. Vamos lá. É extremamente importante. Esse retrato da Billings, lá onde mora o Wesley, que está sentado lá na ponta, querendo lutar por um parque, um mínimo de área verde na beira do manancial, é o antigo Código Florestal. Aquele verdinho que está lá seria a APP de mata ciliar, e ali toda a ocupação das comunidades de entorno, sem planejamento, sem algumas regulares, outras não, e aquele é um zoom de qualquer rua lá. É impossível passar rede de coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Esgoto, tanto lá como cá, precisa subir de elevador, né, estação elevatória, para subir, para se conectar com a rede e deixar de cair no reservatório. Isso resultava em 70% de doenças de veiculação hídrica. Hoje eu já vejo o César Pegoraro e outros especialistas falarem em 80%, 85%. Agora, era suficiente o Código Florestal anterior? Já era insuficiente. Para mananciais e bacias hidrográficas e rios urbanos é extremamente insuficiente a proteção do Código Florestal. Então, o que fazer? Vamos lá. Além disso, como se isso não bastasse, áreas protegidas, declaradas pela legislação como áreas de proteção de mananciais, com regulamentos e normas aprovadas por comitês de bacia, por planos de bacia, vêm sendo invadidas. Esse monte de barraquinha azul aí, ó, é barraca que, segundo o Mário e outros colegas, a população que invadiu, que busca direito à moradia, usou daqueles antigos festival SWU, e acabou fazendo uma ocupação numa área de manancial extremamente importante. E agora? O que fazer? Vamos lá. Esse é o retrato que a SOS Mata Atlântica tem feito, com um kit de análise que está aí. Levanta aí, Rafael, o nosso kit. Nós estamos lançando esse programa hoje, por isso que eu vou me estender um pouquinho. Essa é a mala mágica que é distribuída para as comunidades e para as populações ribeirinhas, para grupos de monitoramento, e que ficará aqui no Rio de Janeiro, para que a população seja instrumentalizada,
capacitada e passe a monitorar voluntariamente a qualidade da água que temos e que rios queremos. Porque não é só monitorar e levantar o indicador de qualidade, o retrato está ali, de 100 e tantos rios monitorados no Brasil, menos de 50% tem uma condição, aliás, mais de 50% tem uma condição regular, que é o amarelinho, que a ANA, Agência Nacional de Águas, chama de aceitável. Para nós não é aceitável usar rio para diluir esgoto e oferecer riscos de saúde pública, e pouquíssimas águas com condições de qualidade boa ou ruim. Aquele monte de pintinha lá colorida, amarela, verde, vermelha, é onde esses grupos trabalham e fazem as análises de água, e isso desde 1993. Esse monitoramento permanente, contínuo e voluntário é o que garante que obras de despoluição, ações de saneamento básico não sejam abandonadas nas sucessivas mudanças de governo ou de desgoverno que a gente assiste nesse país. Vamos lá, vou encerrar agora, prometo. Esse programa foi desenvolvido por 3 especialistas da Universidade de São Paulo, o professor Samuel Mugel Branco, da Biologia, especialista em Limnologia, em Educação Ambiental, professor Aristides Almeida Rocha, da Saúde Pública, e por geógrafos também da Universidade de São Paulo, que na época trabalhavam na CETESB, que era a nossa Universidade de Meio Ambiente. Nós não tínhamos reconhecido a formação, por exemplo, de um gestor ambiental. Gestão ambiental não existia. Era uma coisa praticamente autodidata que se fazia. E essa companhia de saneamento ambiental, a CETESB, foi a nossa grande escola, porque trouxe modelos internacionais para o Brasil seguir, e a gente conseguiu traduzir esses testes laboratoriais para fazer o que estabelece a resolução CONAMA, e aí enquadrar e classificar nossos rios entre qualidade de água ótima, boa, aceitável, que a gente chama de regular, e ruim ou péssima. Vamos lá? Então, por fim, só para encerrar agora de verdade, o que a SOS Mata Atlântica tem trazido para que a gente possa avançar nessa discussão de saneamento e não passe mais 20 anos e a gente esteja aqui falando do Tietê e da Baía de Guanabara. Um pacto pela água doce, pela água do mar, um pacto pela vida, pelo saneamento ambiental, não pelo saneamento básico, pelo saneamento ambiental das florestas, das bacias hidrográficas, e principalmente aperfeiçoando a nossa legislação, acabando com os chamados rios de classe 4, que são os rios utilizados com autorização legal para diluir esgotos, ou seja, um rio de classe 4, que é aqui o Rio dos Macacos, ou o Rio Carioca, ou o Pinheiros e o Tietê em São Paulo, é aquele rio que deve receber tratamento de esgoto com uma baixa eficiência, um tratamento primário que tira 80% da matéria orgânica. E os agrotóxicos, e os fármacos, e os componentes químicos dos biodegradáveis. Só o Brasil usa fósforo da quantidade que a gente usa e forma espuma nos rios, eutrofiza reservatórios, eutrofiza as praias, gera algas azuis tóxicas, como se fosse normal. Não é normal. A gente não pode continuar sendo o laboratório ou o pinico de grandes corporações, sobretudo do agrotóxico. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Gratidão, então, às contribuições aí do Vitor Zweibel e da Malu Ribeiro, né? Acho que é isso, contextualizar vários cenários, né? Quanta coisa, quanta água passa embaixo dessa ponte, e muitas vezes a gente não nota, não toma partido, né? Então, vamos nos mobilizar, vamos ficar atentos. Pessoal, quem for tendo perguntas, por favor, Kelly e Yuri estão aí recolhendo, mas antes da gente passar para o debate, eu queria, assim como nas outras mesas, nas outras rodas de debate aqui, eu queria proporcionar um momento aqui para a gente, que é uma fala inspiradora, né? uma
uma ideia inspiradora. E nessa nossa mesa que trata aí dos desafios da água para a sociedade, eu queria então chamar aqui ao palco para fazer uma contribuição, uma fala, o José Martins de Oliveira, que é coordenador do Rocinha Sem Fronteiras, para compartilhar conosco algumas ideias aí, contar um pouco da experiência que eles têm na comunidade, a mobilização. Muito prazer. Então é isso, com vocês, José Martins de Oliveira. Gente, boa tarde, boa noite, né? A minha história tem um pouco a ver com água, porque eu venho há 48 anos atrás, lá do interior do Ceará, numa cidade chamada Hidrolândia. Depois eu chego na Rocinha, 48 anos atrás, primeiro dinheiro que eu botei no bolso, trabalhado, foi carregando água, balança d'água para as pessoas. 6 anos depois, eu me envolvo numa luta para implantação de uma rede de água potável na parte de baixo da Rocinha. Luta essa que levou 3 anos. Também quando eu venho do Ceará para cá, eu pensava em ficar 6 meses. Quando eu entrei na luta pela água, eu pensava em resolver em 3 meses, a metade do tempo que eu pensava em voltar para o Ceará. Só que eu levei 3 anos. E esses 3 anos, eu digo sempre, eu fui contaminado pelo vídeo da participação. E aí eu vi que só a mobilização e a participação é possível mudar alguma coisa. Porque naquele tempo, nós tivemos que comprar todo o material. Bom, antes dos meus 3 anos da luta, um senhor fez 2 anos e meio de uma abaixo-assinada na SEDAI. Quando eu assinei essa abaixo-assinada, eu assinei para ele e disse para quem estava do meu lado, assinar para se vier embora, não me perturbar. É o que diz comigo hoje, né? Só que 2 anos e meio atrás, ele apareceu com o projeto pronto, aprovado. Só que a SEDAI disse, não dá para colocar água para vocês, porque vocês não pagam impostos. Vocês não existem no mapa. A Rocinha era uma mancha preta. Ora, meu Deus, se a gente come, se a gente veste, se a gente compra remédio, como é que não paga impostos? Mas enfim, nós cotizamos, aí foi a minha luta, se cotizar, me pagar todo esse material, me plantar a rede de água. Depois desses 3 anos, eu me envolvi em outra luta, que foi pela luta, um grupo chamado Mutirão para a Limpeza das Valas. E nós, um pouco puxado pela Igreja Católica, mas lá tinha tudo, tinha macumbeiro, evangélico, inclusive eu. Então a gente conseguiu, nessa limpeza de vala, fazer com que o município da cidade do Rio de Janeiro construísse 73 casas no alto da Rocinha, no Laboriô, e canalizasse um pequeno pedaço desse valão. Por nós não termos uma política habitacional e nem fiscalização, lá no Laboriô hoje, a gente tem 700 e poucas famílias, onde eram 73. Então a gente tem na Rocinha hoje, imagino eu, uns 150, 160 mil habitantes, no todo. Vários números, né? Há quem fala de 300 mil, a IBGE com 70 e pouco, enfim. Então eu digo sempre, quem não concordar comigo vai lá contar. Bom, mas isso assim, aí as coisas vão passando, é muita coisa, vou tentar correr, que meu tempo, disseram que é 10 minutos, é difícil contar uma história de 48 anos em 10 minutos, né? Então a gente vai queimando etapas. Aí passei por várias coisas, não vou contar tudo porque é difícil, mas há 9 anos atrás, a gente criou um grupo chamado Rocinha Sem Fronteiras. Esse grupo Rocinha Sem Fronteiras é um grupo de moradores que discute um pouco o direito, né, e os direitos e deveres, né? A gente reúne uma vez por mês e discute temas diversos. Papel da polícia, papel do parlamentar, papel das ONG, enfim. Todo mês a gente está lá discutindo, uma vez por mês a gente discute alguma coisa. Na próximo sábado, nós temos reunião com o secretário municipal de transporte. O transporte é tão bom, que da Rocinha para cá, eu levei 1 hora e 40 minutos para chegar aqui. Então é maravilha. Né? Então as coisas estão maravilhosas. Bom, nesse Rocinha Sem Fronteira, no meio de tudo isso, surge a obra do PAC 1. E o PAC 1 fez coisas interessantes.
passarela, que já tinha uma lá, quebraram a nossa passarela e fizeram uma outra e gastaram 14 milhões, que daria para canalizar muitas valas. Gente, engraçado. Eles fizeram conjuntos habitacionais, fizeram uma UPA, fizeram uma biblioteca, conjunto esportivo, ótimo. Só que não canalizaram a vala. Quando chove, o complexo esportivo enche d'água. Não canalizaram. E o pior de tudo isso é que as obras teriam que terminar em 2011. Quando foi em 2010, acabou as eleições, parou tudo. Aí cadê as obras? Aí começa a publicar para as obras sair, né? O jornal vai para lá, procura uma parceria daquilo, dali e tal. Aí a gente ouviu nos jornais que ia ter um tal do PAC 2. E no PAC 2 estava previsto um teleférico. Ora, quem pediu? Como é que veio o negócio? Ninguém falou. Aí fizemos um grande encontro e tal, fizemos um documento ao governo do Estado dizendo que durante todas as obras do PAC 1, e bem antes disso, no programa do projeto de urbanização da Rocinha, foi discutido muito com a comunidade, em nenhum momento o morador falou de teleférico. Falou de saneamento, falou de saúde, educação, tudo, teleférico nada. Então a gente fez um documento que encaminhou, o governo do Estado não respondeu. Que a gente não queria teleférico. Mas quando foi em 2013, a nossa presidente, Dilma Rousseff, esteve na Rocinha e anunciou que seria entregue ao governo do Estado 1,6 bilhão para urbanizar a Rocinha. Mas entre os de urbanização tinha um teleférico. Eu falei, mas teleférico é urbanização? Que negócio é esse? A gente começou a dizer, não, queremos conversar. O Rocinha Sem Fronteira convidou o Estado 3 vezes. A gente conseguiu trazer o Ministério da Cidade para explicar para a gente se era real aquele dinheiro. Eles disseram que era. Mas o governo do Estado não foi. O Ministério da Cidade tentou intermediar a ida dele, não foi. Bom, a gente começou a buscar parcerias. Fomos ao Fórum de Mobilidade Urbana, que funciona no Clube de Engenharia toda sexta-feira, e começamos a discutir com eles. Então eles, os engenheiros, fizeram um trabalho de levantamento sobre teleférico, para terminar num seminário com o Estado, com um encontro. Não sei que bem de seminário, mas tudo bem. Foi visto que o alemão, 10% da população usa o teleférico. Foi tirado 11% da população para colocar a serventia para 10%. Foi visto também que aquele teleférico custa 2 milhões por mês de manutenção. Arrecada-se 500 mil reais. Mas é importante para o governo do Estado porque aparece, o saneamento fica enterrado, ainda não aparece. Naquele dia do encontro lá que a gente conseguiu, o Estado se comprometeu a fazer 32 reuniões dos 32 subbairros da Rocinha, com os moradores acompanhados dos técnicos do Clube de Engenharia, para discutir e ver com a comunidade como seriam as coisas. Até hoje não foi feitas reuniões. Eu acredito, quem sabe um dia, próximas eleições vem aí, né? A gente pode ser que tenha de novo. Né? Bom, foi feito essas coisas que eu disse, mas o saneamento, o valão, que aquele valão que começou em 82, que vocês foram para o Alto do Morro, está lá do mesmo jeito, sem canalização. Ainda tem coisa mais grave. Foram indenizadas 70 e poucas famílias, mas não quebraram as casas. Outras famílias ocuparam. Então, se um dia fizer a canalização do valão, nós vamos ter que pagar de novo com o nosso bolso o que já foi pago para indenizar novas famílias. Meus amigos, eu fico pensando, será que o governo está preocupado com a situação real do ser humano? Me parece que não. Se estivesse, porra, o mínimo é ter saúde, saneamento é saúde. Se não tem saneamento, não tem saúde. E se tem saúde, se gasta muito menos. Se a gente tem o saneamento de todas essas áreas,
a gente teria muito menos gasto no posto de saúde e muita menos gente doente. Então, economia parece que não quer sanear as valas e as contas. É um pouco, me parece isso, não sei. Gente, no cálculo, esqueci de falar, na previsão dos técnicos de engenharia, o teleférico, a gente montagem, desapropriação, tudo isso, sem falar que o teleférico destrói a parte de baixo da Rocinha toda. Toda a vida da Rocinha começa a ser tirada. Uns 500 empregos ali somem. E se gasta 700 milhões a previsão de gastar isso. Gente, isso revertido em saneamento é muita coisa. Porque no dia que eles levaram no clube, eles mostraram mais ou menos a metade da Rocinha, prevente fazer o que eles chamam de macro drenagem, não micro. Ora, a gente sabe que é difícil, mas se a gente quiser, a gente faz. Nós não colocamos água com o nosso dinheiro e fizemos água potável? Gente, eu fiz uma pergunta, de novo, já fiz, mas de novo. Será que nossos governantes estão preocupados com a nossa saúde? Ou é com a saúde do futuro político dele? Parece que o teleférico é visível, né? O saneamento é enterrado. Boa tarde. Pois é. Questões, prioridades, delicado tema, delicadas discussões que a gente tem. Chegaram aqui algumas perguntas, eu estou com tantas outras, né, porque eu sou um cara inquieto, quem me conhece, perguntador. Então, tem algumas que eu já recebi aqui. Queria direcionar, ela veio direcionada ao Vitor, mas eu acho que cabe também a Malu. Ela chegou bem loguinho que o Vitor falou, mas eu acho que a Malu também pode tecer alguns comentários sobre o tema. Ela foi encaminhada pela Juliana Fukuda, do ICMBio, e é mais ou menos o seguinte. Ela faz uma pergunta aqui de qual a porcentagem dos bilhões necessários, né, todo esse dinheiro que a gente calcula para a questão de saneamento, seriam destinados à educação e à educomunicação. Então, essa é uma primeira questão. E outra que eu também achei bem legal, porque é a minha praia, pensando nessa coisa, primeiro que a gente tem que comunicar, a gente tem que sensibilizar as pessoas, a opinião pública, para desejar saneamento, porque saneamento ainda não é uma coisa pop, né? Parece que é uma coisa de técnico, parece que é uma coisa de intelectual. E outra coisa que eu achei bem legal, que ela faz uma colocação aqui, perguntando sobre formas descentralizadas de tratamento, formas alternativas e localizadas, se elas não seriam também uma solução de barateamento da questão do saneamento associada ao aumento da eficiência desse saneamento local. Então, com vocês. Obrigado, Juliana. Eu descobri para que serve essa cadeira. Não, quando fizeram as perguntas aí para o Muniz, vocês não viram que ele estava assim? É bacana, a gente segura aqui. Mas vamos lá, as perguntas são boas e cada uma delas dá um bom papo. Primeiro, porcentagem de um projeto de saneamento destinado à educação ambiental. Eu acho que todo projeto de saneamento tem que ter associado a ele um percentual, que eu não sei exatamente o que é, tudo depende de que comunidade você está trabalhando, que perfil de projeto, que saneamento você está falando, voltado para a educação ambiental. Entretanto, eu sou um cara extremamente resistente a fazer educação ambiental para saneamento, qualquer que seja, sem que você tenha a solução de saneamento. Tá? Porque você faz todo... Sem dúvida, a conscientização é bacana, de repente você vai desejar o saneamento. Eu acho que todo mundo deseja o saneamento, não precisa sensibilizar para isso. Nosso colega aí da Rocinha já mostrou esse desejo é antigo. Todo mundo deseja e acho que há informação suficiente para isso. Agora, você precisa fazer educação ambiental associado à solução para o saneamento. Vou dar um exemplo muito
Claro, nós falamos hoje aqui em vários momentos sobre Baía da Guanabara. Tudo bem, gasta 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, amplia o esgoto, o tratamento de esgoto, a coleta, maravilha. E vimos aqui algumas fotos, você tem a população jogando resíduos sólidos, resíduos domiciliares, resíduos de construção civil, nos rios que vão para a Bahia. Ela sequer sabe que aquele rio está indo para a Bahia, na verdade. Muita gente aqui se reconhece como Baixada Fluminense, mas não se vê como parte da Baía da Guanabara. Não sabe que o seu município faz contorno com a Baía da Guanabara ou é conurbado com outro que faz contorno da Baía da Guanabara. Tá bom. Então nós vamos agora, e eu vou coordenar um trabalho em comunidades para evitar que as comunidades joguem o resíduo nos rios, nos canais que vão para a Baía da Guanabara. Bacana, legal. Só que qual é a alternativa que eu dou para essas comunidades para elas levarem os seus resíduos? Qual é o sistema de coleta se vários desses municípios não universalizaram ainda a sua coleta de resíduos? Como é que eu vou falar em coleta seletiva de lixo com os jovens, usando celular, novas tecnologias? Temos colegas aqui que já estão pensando nessas metodologias. Bacana, eu tenho que ter solução para coletar, para trabalhar, para tirar valor desses resíduos. Então a gente tem que pensar ao mesmo tempo. Não existe educação ambiental sem projeto de saneamento, não existe projeto de saneamento sem educação ambiental. E pegando a última pergunta, sobre formas descentralizadas de saneamento. Eu acho que realmente a gente tem que estar aberto a novas tecnologias, e o maior problema no saneamento, principalmente na questão do esgoto sanitário, é a questão da escala. Em que escala você está trabalhando, como é que aquela tecnologia torna o sistema sustentável. Já tem novas tecnologias entrando aí com forma de purificar individualmente nas casas. Eu já trabalhei em favelas com fossas coletivas. Entretanto, nós estamos falando, por exemplo, de uma Baía da Guanabara, onde você tem variação de maré. Então, não são soluções simples. O que eu acho é que a gente tem que parar de ideologizar o saneamento, né? Se o saneamento tem que ser feito pelo município com serviço autônomo de água e esgoto, então o pessoal da ACEMAI, que é a entidade que congrega os órgãos municipais, defendem essa visão. A ESB, que defende as concessionárias estaduais, defende que as concessionárias estaduais façam o seu modelo estadualizante. As concessionárias privadas defendem o seu modelo. Você vai colocando uma ideologia. E eu entendo que existem concessionárias estaduais trabalhando bem, concessionárias estaduais trabalhando muito mal, serviços autônomos de água e esgoto trabalhando muito bem, posso citar vários, e serviços autônomos péssimos. Concessionárias privadas trabalhando muito bem, com índices, com custos, índices de perda, tarifas até menores do que outros sistemas, e outras que não atingiram o que o discurso privatista diz. Da mesma maneira, as tecnologias, alguém falou aqui de manhã, ou logo no começo da tarde, o que a gente recebe de gente vendendo tecnologia não está no gibi, né? Então, qual é a tecnologia que cabe para uma rocinha, para a parte alta da rocinha, para a parte média, para o laboriô, lá para baixo? Eu queria só complementar o seguinte, como cada realidade do país é uma, do ponto de vista cultural e social, no caso do projeto de despoluição do Tietê, por exemplo, que a SOS Mata Atlântica promoveu em 91, uma grande mobilização, uma petição física na época, né, sem o advento da internet, 1.200.000 pessoas se mobilizaram pedindo a despoluição do Tietê. Quando começaram as obras, os contratos foram assinados aqui na Rio 92, para a despoluição do Tietê, da Baía de Guanabara, da Baía de Todos os Santos, do Pro-Guaíba, e eu nunca me lembro qual era o quinto, eram 5 grandes projetos de saneamento. Na primeira década, então, de execução da mega obra do projeto de despoluição do Tietê,
foi-se vendida uma falsa ideia de que num curto espaço de tempo as coisas seriam resolvidas e o rio seria recuperado. E não se dava informação para a população do que era uma obra de despoluição. Não tinha, né? A gente não sabia o que era, a gente sabia o que a gente queria, mas não como seria feito, não tinha transparência sobre a aplicação dos recursos, não tinha educomunicação, ninguém falava disso, e eu sou jornalista, fiz comunicação, nunca se ouviu falar nisso, eram coisas muito hipotéticas. A SOS Mata Atlântica brigou muito para que o BID e a Caixa Econômica Federal e o governo de São Paulo reconhecessem a importância de ter um percentual para ações não estruturais dentro do saneamento ambiental da bacia, em que se houvesse, sim, um investimento em comunicação, em educação ambiental para a gestão da sociedade, não a educação formal ambiental. E nós conseguimos, depois de muita luta, 0,2% do valor global para esse montante. Foi importante, é pouco, mas é importante, porque se não fosse isso, segundo a medição do BID, nós teríamos simplesmente um gap entre as mudanças de governo, uma paralisação entre as mudanças de governo, porque a sociedade precisava saber quais eram as etapas, o que seria feito, onde ia passar aquela obra, quanto custava aquela obra, e ajudar a tomar decisões, porque são novas tecnologias, são novas demandas da sociedade, e isso fez com que a gente tivesse uma mudança de investimento. Em vez de educação ambiental, um monitoramento social dos investimentos. Isso acabou dando mais resultado do que a educação ambiental propriamente dita. Em termos de soluções locais, os resultados melhores no monitoramento de água, na despoluição de pequenos córregos urbanos, veio com outro programa complementar, que é o Córrego Limpo, onde as comunidades e as pessoas fazem as soluções locais, e elas são complementares às grandes obras. Então, cada caso é um caso, mas acho que reservar o recurso, garantir a efetiva participação da comunidade, a transparência, a tradução da comunicação é fundamental para êxito de qualquer projeto. Certo, eu tenho aqui uma questão que... Uma questão que eu fiz um ajuntamento aqui também com umas ideias minhas, na verdade são duas em uma. A gente tem pouco tempo, né? Acho que a gente poderia passar a noite aqui debatendo pela quantidade de coisas interessantes que já apareceram aqui, mas, assim, eu trabalho e vejo muito essa questão do engajamento civil, engajamento popular, como sendo uma das ferramentas da gente fomentar essa discussão, tanto para acompanhamento desses projetos, como a questão da gestão das águas. Então, eu queria saber assim, de vocês, como é que isso também vale para os dois, como é que a gente pode ter alguns mecanismos, ou como é que a gente estimula mais a sociedade, tanto para entender mais sobre saneamento, como também para se apropriar desse instrumento de gestão das águas que a gente tem, bastante avançado no Brasil, que são os comitês de bacia. Então, como é que vocês veem aí, como é que a gente aproxima a população desse tema e desse instrumento de gestão? César, eu entendo, é uma percepção muito individual, talvez pela minha trajetória de mão na massa. Eu acho que educação ambiental transversal, tudo isso já é uma conquista da sociedade. A comunicação, ontem tínhamos pessoa da Rede Globo aqui falando, é um tema recorrente. Agora, a sociedade se mobiliza em cima de questões tangíveis, né? E às vezes, Malu, um grande projeto de despoluição, ele parece bacana, mas ele ainda é uma abstração, porque ele vai ter uma série de etapas, resultados, e você não tem noção quando você fala em 2 milhões ou 2 bilhões, né? Isso, para quem ganha 200, né, é um negócio... Né? Então, eu acho que sim, a questão da comunicação é fundamental. E aí eu trago, você tem razão, Malu, eu acho que foi uma conquista naqueles programas, e com o próprio BID eu estou acompanhando
essa nova etapa do PSAM, Programa de Saneamento Ambiental da Baía da Guanabara, com todas as limitações, com a discussão que nós temos, não sei se Gelson falou isso de manhã, mas que temos na semana que vem com o pessoal do BID, a questão de um modelo de governança da Baía da Guanabara e a imagem, né? A questão da imagem e do relacionamento que esse cidadão que vive no entorno da Baía da Guanabara pode ter com esse projeto. Porque, por enquanto, um projeto de despoluição da Baía da Guanabara, ou o lixo que está flutuando, a imagem com relação aos velejadores, é uma coisa muito distante. Eu pergunto, não sei se tem alguém aqui que é de São Gonçalo, alguém que é de Duque de Caxias, de Magé, qual a sua relação com a Baía da Guanabara? Então, eu acho que os mecanismos de engajamento, eles funcionam quando eles estão trazidos para questões específicas, muito próximas, quando você já está fazendo a obra, ou discutindo a obra, a tecnologia, o que você vai usar naquela comunidade, e aí você consegue ter maiores engajamentos. Lógico que você, no meio disso, tem várias instâncias de participação. Tem grupos mais organizados, você tem ONGs em todos os lugares, etc. Mas sociedade civil, eu acho que tem que ser em cima de coisa tangível. Eu concordo que tem que ser em cima de coisa tangível, mas eu acho, pela experiência que a gente tem, sobretudo de comitê de bacia, de ter estimulado, via Fórum Nacional de Comitês, a implantação, a formação de comitês, é que se há transparência na gestão e se dá espaço à sociedade para, de fato, haver a governança, as pessoas se engajam e participam. Quando não há transparência e você trabalha ali anos na elaboração de um plano de bacia, num diagnóstico ambiental, num planejamento estratégico, e a tomada de decisão é feita dentro de um gabinete por partido político, esvazia-se a participação. Desmobiliza-se. Foi isso que aconteceu com o Comitê do São Francisco, foi isso que aconteceu com o Comitê de Bacia do Alto Tietê, é isso que acontece com os conselhos nacionais, tanto o CONAMA como o CNRH. Abriu-se agora uma eleição de participação da sociedade nessa hipercrise da água, quando a água devia estar no topo da prioridade da agenda política brasileira. Só 44 organizações não governamentais se candidataram para participar do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Porque esses espaços de tomada de decisão são espaços chapa branca, sem transparência, sem voz ativa da sociedade, e a sociedade busca alternativas muito mais eficientes e inspiradoras, como essa que a gente viu da Rocinha e de outras comunidades, como Búfalos, pessoas que lutam para o seu dia a dia, porque o governante não permite que as ações sejam tangíveis. Então, vamos participar, vamos tomar conta desses espaços, porque eles estão fazendo a gente participe ou não. Se a gente participar, a gente ocupa e influencia, senão, vamos ficar o Deus dará aqui. Pessoal, eu estou com a difícil tarefa aqui de moderador das falas e do tempo, né? A gente tem ainda uma programação aqui à noite. Eu, de antemão, já peço aí desculpas. Eu estou com várias perguntas aqui que eu vou passar diretamente a eles, mas eu não consigo, infelizmente, fazê-las aqui em aberto por conta do andar da carruagem. Queria, assim, a gente continua aqui, né? Obrigado, Malu. Então, quer dizer, as pessoas que encaminharam as perguntas, eu vou passar tanto para o Vitor quanto para a Malu. Vocês, por favor, a gente procurem-nos para continuarmos debatendo essa questão. Mas eu queria pedir a vocês dois, para a gente já fazer, assim, algumas considerações a respeito do tema, deixar algum recado final, alguma coisa que a gente acha importante comentar, que a gente não teve o tempo de comentar, já fazer uma fala de despedida, porque nosso tempo, infelizmente, está assim, com os minutos contados. Eu acho que em saneamento não se faz encerramento. Nunca. É um tema em aberto. Pessoal, foram mais de 20 anos debatendo o projeto de lei de saneamento. Quando parecia que ia ser aprovado, melou, depois mais não sei quantos anos, até... Nós estamos engatinhando, a lei de saneamento é de 2007, regulamentação de 2010. Planos de saneamento foram prorrogados agora até 2015, etc. É um aprendizado permanente.
Mas eu acho que cada um puxa a brasa para a sua sardinha, o Besserman é economista, né? Eu sou urbanista sanitarista. Eu acho que a questão do saneamento é o ponto básico da gestão ambiental como um todo e da gestão ambiental urbana, né? Então nós temos que continuar brigando, debatendo e principalmente também não tem saneamento sem recurso. O Brasil passou 20 anos sem gastar quase nada em saneamento. Quando começou a ter um bom dinheiro, 8 bilhões por ano nos últimos anos, não tínhamos estrutura, capacidade, projetos, etc. Agora já estamos de novo retraídos, né? Então, eu acho que é obra em aberto, é luta, que não é só da comunidade, é de todo mundo, é governo, é entidade, é todo mundo. Estamos aí na luta. Obrigado, foi uma excelente oportunidade de debater. Eu gostaria de fazer um apelo para que a gente faça com que água e floresta sejam a pauta da agenda estratégica do Brasil. É a nossa grande pauta. A água tem que estar na agenda política estratégica do país. E é lógico que só nós, sociedade, temos a capacidade de fazer isso. Então, para que a gente vença os desafios, vire as páginas, não precise mais caminhar em marcha ré pelas ruas do Rio de Janeiro para denunciar os retrocessos que o Brasil vem vivendo, para que a gente tenha no Congresso parlamentares como que eu estou vendo aqui, que abrem as portas daquela casa para a sociedade, para que a gente faça discussões como essa, do Viva a Mata, para termos a mata viva. A gente tem que assumir a nossa corresponsabilidade nessa agenda de prioridade e, infelizmente, na última eleição, água na região sudeste era o 8º ou o 12º item de prioridade do cidadão quando a gente falava em saneamento. As pessoas não têm, infelizmente, por mais que seja essencial, o entendimento de que é importante o investimento em saneamento básico. Ela quer primeiro trabalho, depois segurança, saúde, não associa saúde a saneamento e não está nem aí com floresta. Não entende que a nossa casa, que o Brasil tem esse nome por causa das nossas florestas. Então, vamos colocar isso na agenda estratégica do país. A SOS assume o compromisso de ficar observando os rios cariocas, de mobilizar a sociedade, de somar esforços com os movimentos sociais do Rio de Janeiro, para que a gente melhore a qualidade da água, não só aqui, como nas todas as bacias hidrográficas do bioma Mata Atlântica. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Malu. É isso, né? Somos água, temos cada vez mais que nos ver enquanto água, enquanto ciclo da água, então façamos mais e melhor pela manutenção do nosso bioma e dos nossos recursos, da nossa sobrevivência. Obrigado a todos aí pela presença, pelas questões. Continuamos aí com a programação, todo mundo já deve estar sabendo. Tá bom? Isso aí, muito obrigado, boa tarde a todos. Valeu.